Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraímos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está Vilma Bolsoni, uma educadora de consciência e que hoje lidera o Flow School, uma escola dedicada à expansão de consciência que pertence ao ecossistema Ânima Educação. Tudo bem, querida? Tudo bem, Fábio? Prazer tê-la aqui conosco. Vilma, conta pra gente um pouco. Quando a gente fala a respeito de educação de consciência, Flow School, o próprio nome, ele é quase que já sugestivo, a gente já mais ou menos tem uma acomodação de entendimento daqui ele veio, o que ele se trata e qual é o propósito. Mas explica melhor até o porquê do criar o Flow School, o porquê dessa escola de consciência, de expansão de consciência. E assim, o que a humanidade está precisando que ao ponto de ter que criar uma escola de expansão de consciência? Acho que é um ponto já de provocação interessante para a gente depois navegar por esse lado. Super provocação, né? Porque aí você já perguntou coisas que são bem profundas. Então, assim, primeiro, o flow é fluxo, né? É pulso, é vida, né? É ritmo. É uma onda, né? Então, as pessoas hoje, elas estão fora do ritmo, dos seus ritmos próprios, de cada vida, da sua essência. Então, elas estão completamente sendo dragadas para suas mentes. O estilo de vida nas grandes cidades, principalmente nos centros urbanos, você fica completamente desconectado de você mesmo, desconectado do seu corpo, né, da sua energia, do momento presente. Então você é sequestrado para o passado ou para o futuro, que não existem, na verdade. Né? O único momento que realmente existe, onde você pode fazer qualquer coisa na sua vida, é no presente. Será que por isso que falam tanto que a gente vive numa ilusão, que o mundo aqui é ilusório? Porque a gente fica sempre no passado e no futuro, que é puramente ilusório, é isso? A gente deixa a vida escorrer entre os dedos, né, quando a gente deixa de viver o presente. E não é fácil ficar no presente, porque, por exemplo, as pessoas vivem nas redes sociais, na internet, o tempo todo tem estímulos, né, tem demandas para a mente para te tirar do presente. Então, você está lá no WhatsApp, está no Instagram, está no Facebook, você está respondendo, curtindo, recebendo likes. Mas, assim, na verdade, você aqui, a sua vida, o que está passando do seu lado, o seu corpo, os aromas, o que está acontecendo no agora, ele está sendo completamente desprezado em função de algo que alguém vai ver ou que nem está ali, né, no momento. É a banalização da vida em detrimento da sacralização da vida. Exato. Tem eu até poderia dizer banalização, mas na verdade é um excesso de impulsos, Fábio, que te tiram completamente do que é essencial. Então, assim, aí a Flow, né? A Flow, ela vem para te trazer um pouco para esse fluxo mais natural. É um estado de flow. Na verdade, é um conceito bem interessante do Peter Kotler, que fala sobre esse estado de absoluta excelência, onde não tem esforço, onde você simplesmente flui. Quase um estado milagroso, onde as coisas acontecem, onde você se conecta com a vida. E assim, por que a Flow agora? Né? As pessoas... na verdade, o mundo está muito difícil. O mundo está passando por um momento muito conturbado. Né? Então, como você pode voltar para ativar os seus recursos pessoais, para lidar de uma forma com menos esforço, com menos sofrimento, com menos medo, com menos pânico, das questões que se apresentam no dia a dia, né? Muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, com estresse, com burnout. Então, assim, uma parte da Flow, ela trabalha muito saúde mental. Mas ela tem uma outra avenida paralela que se conecta ao tempo todo, que trabalha esses recursos internos, que na verdade não é lembrar, não é ensinar, é lembrar.
É acessar. É acessar o que você já tem. Tá. Então, assim, são leis que sempre estiveram aí, que regem a vida nesse planeta. Você está fazendo um upload. Você está fazendo um... Exato. Uma coisa que já está lá, você está trazendo à tona. Exato. Você está fazendo um upload. Você está entrando em contato com recursos que já são seus. Que se você utilizasse, você caminharia pela vida de uma forma muito mais simples. Né? Sabe, Vilma, às vezes eu usava umas expressões assim que depois a gente vai sempre aprimorando, né? Eu mesmo faço revisita das expressões que eu uso e falo, nossa, aquela já ficou para trás. Que é uma expressão normalmente de valorizar mais o coletivo. Então, por conta disso, eu tenho um trabalho quase que intuitivo, Vilma, de ser cada vez mais menos eu e mais o coletivo, mais o todo. E aí eu comecei a perceber, assim, eu sei que isso daí pode causar um pouco assim de estranheza, né? Ser cada vez mais menos eu, mas é cada vez mais menos eu egóico. Então, é ser cada vez mais o todo conectado com o universo, ser mais o coletivo. Aí eu pensei e tive um desdobramento em cima dessa reflexão, que é se você, é duro isso, né? Mas quanto mais você acessa um nada, quando você se torna o nada mais próximo do nada, como o ego, como o eu egóico, mais acesso eu tenho ao eu espiritual, ao eu universal, que é esse eu do acesso, onde você tem todas as potencialidades infinitas. É um pouco isso que faz sentido, isso que eu estou falando? É um pouco isso que a Flow promove para desenvolver nas pessoas? Nossa, que legal você trazer isso, Fábio. Porque o ego, né, que você trouxe, que é uma faculdade da mente, vamos pensar assim, ele é uma parte desse quebra-cabeças. Tem outras, mas ele é uma parte super importante, porque se o ego é a propriedade da sua mente, né, que ela vai te proteger e vai tentar fazer você acreditar que você é vulnerável, que você é esse corpo, que está limitado ao corpo, que você pode ser atacado, adoecer, ser morto, ser passado para trás, ser enganado, se dar mal. Então, ele te provoca um estado de alerta, de medo, e te coloca numa situação de defesa. Então, assim, que é o contrário um pouco do que é a vida. Porque a vida, ela é justamente você viver as experiências, tudo que se apresenta. Por isso, quando a gente fala em consciência, é assim, o que faz... Você não vai conseguir mudar o mundo, né? O que você muda? Você muda a percepção que você tem dos fatos, a percepção que você tem do mundo. Como que você muda? Tendo uma outra perspectiva, é olhando para as mesmas coisas e sentindo coisas diferentes. Então você ressignifica o que antes era aterrorizante, assustador, perigoso. Você ressignifica porque aquilo simplesmente é uma experiência e você se lança a ela. Para esse estado, você tem que domar um pouco esse ego, porque o ego vai tentar te proteger, vai falar, não é saudável, não é prudente, não faça isso. Né? Então, nesse ponto, sim, o que você falou tá perfeito. Quando você vai deixando o ego mais obsoleto, né? Mas você não pode destruir o seu ego. Obsoleto, boa definição. Você não pode destruir porque você usa ele para curtir as coisas boas da vida, como, por exemplo, a gente está aqui conversando. Então, o que, assim, no nosso ponto de vista, tem muitos ingredientes, mas do ponto de vista, quando você começa a entender essas leis, essas formas de você levar a vida, e você começa a testar, porque você começa a testar devagar, né? E uma delas é, por exemplo, você questionar as crenças que limitam a sua realidade. E as crenças que a gente tem construída por todo o arcabouço da sociedade, essas crenças fazem com que a gente anule os nossos potenciais. Essas crenças, elas fazem com que você limite a sua experiência. Tá. O teu potencial está lá, ele está latente, mas você não vai usar, porque... Fica abafado. Fica abafado, porque a tua experiência ela é um fragmento do que poderia ser. Então, as pessoas vivem vidas muito mais limitadas e elas adoecem. Elas adoecem porque tem uma parte dentro de você que pede para você viver integralmente, plenamente.
no flow. No flow, exato. E aí tem uma outra coisa interessante, Fábio, que você colocou, sobre essa coisa de você se jogar na vida, né? A gente trabalha com níveis de consciência. Se a gente for pensar como uma escada, onde você vai vivendo experiências e vai aprimorando, né? Então, assim, você falou da unidade. Você falou mais ou menos disso, né? Você falou cada vez mais o coletivo, mais o todo, e cada vez você ir para o nada na diminuição do ego. Então, vou citar até uma obra, né? Uma obra bem pequena que ela chama Os 4 Compromissos Toltecas, de Dom Miguel Ruiz. Os 4 compromissos? Toltecas. Toltecas. É. Tá. Os toltecas foi uma cultura, né, do Mesoamérica que sumiu, mas eles eram muito sábios, né? E eles escreveram, na verdade eles deixaram muitos ensinamentos e alguns deles foi trazido para a nossa cultura por esse descendente, que é Dom Miguel Ruiz. E o prefácio do livro, quando você estava falando, me lembrou, porque ele fala do espelho enevoado. Então, assim, ele fala que aí, quando você falou, eu vou cada vez mais para o coletivo, cada vez mais você deixa de julgar e se comparar com as pessoas e passa a ter curiosidade em relação à jornada do outro. E você se vê em todo mundo. Isso. Quando você tem essa abertura... Essa sensação. Exato, mas isso é um estado bem avançado mesmo. Não, mas eu estou buscando, eu não estou lá ainda. Porque é um estado maravilhoso. Porque, assim, o ego que ele traz essa proteção. Então, assim, eu vou competir. A nossa essência é colaborativa, não é competitiva. Então, assim, eu não vou colaborar, eu vou competir, eu vou concorrer, porque eu vou ser premiado, o melhor, o mais rápido, o mais inteligente. Então, ele te tira do teu estado natural do fluir, né? E nesse prefácio, ele fala que ele se via em todos, né? E ele amava todas as pessoas, porque ele via que tinha muito para aprender com as jornadas de todos e ele poderia ser qualquer um deles, né? Ele se identificava com partes da história de cada um, né? E ele falava, e quando eu voltei para a comunidade ali, para o vilarejo, falando, eu vejo vocês, eu amo vocês, né? Eu me vejo em todos vocês, em cada um de vocês, então não tem julgamento, só tem admiração, né? As pessoas não viam ele assim. Então ele falava, porque existe um espelho enevoado entre a gente. As pessoas não viam ele assim. Não se viam nele, né? Como ele se via em todos. Né? Por quê? Porque você olha com esse ar de restrição, né? Interessante, Vilma, porque é um pouco essa linha, lógico que é uma busca, né? Eu busco tirar cada vez mais os nós, o que me tapa, ver, sentir, perceber, para poder acessar, né? E quando eu falo acessar, não é acessar só o que está dentro de mim, mas é acessar o que está dentro de mim para sentir cada vez mais o outro ou o coletivo, e entendendo cada vez mais. É como se você pegasse uma representação da diluição, vai desfazendo a forma e cada vez mais eu diluo para me conectar com o todo, para sentir o todo. Daí você começa a perceber um pouco mais de conexão com os outros no sentido de percepção mesmo, de sentir mesmo às vezes a distância, o que está acontecendo, e aí você tem lapsos. Eu não vivo assim o tempo todo, né, Vilma? Mas você tem lapsos de plenitude. Aí você sente isso e vai desenvolvendo cada vez mais essa conexão amorosa verdadeira, e não por uma conexão amorosa egóica, porque por uma educação, por um protocolo social. É uma conexão amorosa até de emoção, de sentir o coletivo e sentir o outro, sentir o coração pulsando do outro, sentir a percepção. Aquele filme Avatar que eu cito bastante, que eu gosto, que é o I See You, eu percebo você. I See You, Vou pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo. 2 minutinhos a gente está de volta. Então. Daqui a pouco a gente volta com a Vilma Bolsoni para a gente falar aqui sobre a Flow School. Ela é uma educadora de consciência e a gente vai retomar aqui da onde a gente parou para falar sobre essa expansão de consciência, atuando junto com o coletivo e sentindo o coletivo. Até já!
Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com a Vilma Bolsoni, a líder da Flow School e é uma educadora de consciência. Estávamos falando no primeiro bloco a respeito dessa expansão de consciência em prol do coletivo e como que a gente se conecta cada vez mais com o próximo nessa linha de percepção. Você, no intervalo, me falou que você queria puxar alguma coisa numa conversa com a Carol, que você queria Não, eu vi vocês conversando sobre, você falou sobre vibração. Tá. E isso tem tudo a ver, Fábio, com a parte de consciência. Porque assim, se a gente for pensar em que nós não somos só o corpo, né? Então, a vibração, todo mundo tem uma vibração resultante, que é essa que você falou, que percebe a distância. Você começa cada vez mais a perceber a pessoa, não pelo que ela fala e pelo como ela age em um determinado momento, mas o que ela passa, que a gente fala em carisma, ou... Legal. Né, o que tem ali? Na verdade, tem uma vibração. Essa vibração ela é uma resultante de muitas coisas. Do próprio funcionamento do seu corpo, do que você come, do que você põe para dentro, do que você pensa e do que você sente. Por isso que pessoas que pensam uma coisa, falam outra e agem de outra, elas passam essa dissonância, você sente algo que não embala. Quando a pessoa se alinha e ela começa a ser coerente, ela começa a ganhar uma vibração coerente também. E assim, todos nós estamos numa escalada, que a gente falou, uma escada de consciência, para buscar níveis de vibração mais alta. Aliás, esse, Fábio, deveria ser o objetivo de todo o ensino. Seja uma mãe para um filho, uma escola, no casal, na empresa, no esporte. Sempre buscar atingir uma vibração mais alta. E os resultados vão ser maiores também. Porque os resultados vão ser superiores. Ainda que a gente não tenha isso como... Eu entendo, acho que a formação disso, para a gente colocar o que é principal, para depois a consequência ter uma solução mais salutar, mundana, ou seja, a gente não deveria fazer algo com o objetivo de... A gente deveria fazer algo sacralizado, legítimo em si. Então eu busco a elevação da vibração para ela em si, não só com o objetivo de ter um resultado melhor na performance da minha empresa, mas é importante que a gente tenha consciência que isso também traz benefícios mundanos, porque tem muita gente, Vilma, que acho que é legal até você trazer essa questão à luz, que muita gente acha que quando a gente trata de ações relacionadas ao sutil, a gente não vai ter interferência no material, mas a interferência é direta. Não, é direta. Não tem como você ser produtivo, você ser feliz, se você está com essa incoerência interna, se você está em dissonância, né? Então, quando você vai adquirindo essa vibração superior, que você vai alinhando, vai honrando quem você é, e não tem medo de assumir quem você é, o que você sente, falar o que você sente, você vai adquirindo uma vibração mais alta, mais coerente. Essa vibração, ela te permite também que você entre em contato com vibrações, olha só, vê se dá para entender. Tudo, você começa a entender o mundo em termos de ressonância e dissonância. Legal. Então, se você tem pessoas que vibram numa frequência alta, pessoas que são conectadas, que são íntegras, que são verdadeiras, que trabalham a sua espiritualidade, a sua sutileza, conectadas com elas mesmas, né? Elas vibram numa frequência mais alta. E você, quando você atinge essa vibração, você começa a entrar em ressonância com ela. Você nota essa pessoa. Você entra em fase na vibração. Você entra em fase, exato. E o que ela fala, ela te faz vibrar. Por isso que, por exemplo, pode vir aqui um sábio, uma pessoa incrível e trazer a maior verdade do universo, da humanidade. Se nós não atingirmos esse nível de vibração para entrar em ressonância com essa fala, a gente pode ficar entediado com a fala e falar, que coisa mais chata. Então, tem muitas pessoas ainda que precisam aumentar, e que é o papel da Flow School, de fazer com que haja uma frequência vibratória mais elevada,
para que as pessoas consigam entrar em fase com questões sagradas da vida. Não só, às vezes, através de um conhecimento ou uma fala de uma pessoa que chega para você e te coloca algumas questões de conhecimento para você acessar, mas para você conseguir sacralizar pequenos atos da vida. É isso. A Flow School, ela está direcionada para te trazer essa liberdade, para te empoderar, para você viver uma versão melhor, mais plena do que você realmente é. Todos nós vivemos versões diminuídas de quem somos. Então, assim, a Flow, ela te dá alguns caminhos. Um é pelo próprio corpo, integrar o corpo com a mente, né? Então, você ter a consciência do seu corpo, você viver enraizado no momento presente, no que é agora, você aprender a ler o seu corpo, a metafísica do seu corpo. Essa é uma parte. Então, você vai fazer o quê? Dança, yoga, meditação, artes marciais, de forma de criar essa conexão. A outra forma é o autoconhecimento. Então, assim, vamos para a jornada interna. Mergulha para encontrar a sua estrela, a sua essência. Tem várias formas de fazer isso. E a Flow School promove isso. Promove esses caminhos. E a outra é através dos relacionamentos. Ah, ótimo. Então, assim, os relacionamentos, eles são formas incrivelmente poderosas de te levar para essa estrela. A gente veio aqui para se conectar, para criar uma engrenagem, para falar em uníssono, para criar uma harmonia. Claro. Juntos que nós fazemos isso, girar a roda com maior eficiência. Todo mundo é espelho, Fábio. Legal. Todo mundo. Então, assim, essa engrenagem que você fala, na verdade, você se conecta na vida. As pessoas que te dizem alguma coisa, ou para o lado bom ou para o lado ruim, elas fazem parte de uma engrenagem que tem algo para te mostrar. Então, assim, os essênios que viveram lá no deserto na época de Cristo, eles deixaram, o maior legado deles foi o aprendizado através dos relacionamentos. Então, assim, por que alguém te causa desconforto? Por que alguém te desafia com o seu ego? Uhum. Por que você se apaixona? Por que alguém desperta coisas ruins em você? Por que alguém te faz você pensar, você agir como seus pais? Tá. Todos eles são espelhos. São espelhos que estão mostrando partes de você que às vezes estão completamente encobertas. E acho que é uma questão legal também para refletir, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando sobre quando você falou empoderamento, e um termo muito utilizado hoje. Uhum. Eu acho que a questão do empoderamento, para a gente pensar de uma forma, a Flow School, a Vilma, e quando ela está trabalhando com essa questão relativa à expansão de consciência, o empoderamento, e aí você me traz luz mais sobre essa minha reflexão, se faz sentido ou não também, o empoderamento ele é importante para que você suba um degrau de aproximação da origem do empoderamento, que é a força, que é como se você tivesse aquela causação descendente, onde a força motriz, é a parte motriz, é a nascente causadora do sagrado, e quando ela vem aqui se manifesta na dualidade, ela pode vir em forma de poder. E aí esse empoderamento, que muitas vezes a gente fala, mas indo no caminho inverso, é onde te faz subir um pouco na escala da pirâmide para você um retorno ao uno mais próximo da fonte, que é a nossa força, a força em sua origem pura. E aí sim é onde está a nossa capacidade de gerar, de criar, de construir coisas que estavam fora do nosso padrão vibratório tradicional, encaixado no mundo cotidiano. Então, o empoderamento, ele pode passar por isso, mas é para você buscar a sua origem. É um pouco mais nessa linha? O empoderamento é você reencontrar com você mesmo, porque nós viemos, achei demais você falar da reconexão com a fonte, tá, com a unidade, né? De onde nós viemos, com a força criadora, amorosa, que nós estamos intimamente ligados porque a gente tem todo esse potencial latente. Que eu falo, a experiência na dualidade, aqui no certo, errado, bom ou mal, bonito ou feio, na verdade não existe, são todas polaridades que estão disponíveis dentro desse jogo, que é uma grande ilusão, é um grande jogo. É muito convincente, mas ainda assim é uma ilusão para a nossa mente, a gente participar disso. Então, como que você sai da armadilha de sofrer e competir, ganhar? Como que você sai disso para você viver essa plenitude, essa felicidade, que é a volta ao uno. Ao uno, né? Pela evolução, pelas experiências
e você vai evoluindo, porque assim, falar rapidinho sobre isso, você tem centros de consciência que são, você fica preso. Um é o da segurança, medo e segurança. O outro é o das sensações. Sensações atrás de sensações, que entra todos os prazeres. Você pode ficar preso. Você quer ver e ser visto, e aí você também pode ir para vícios, para álcool, para entorpecentes e tal. Você tem um outro centro de consciência que te captura, que é o do poder e do controle. Então, tem muitos empresários, executivos, profissionais brilhantes que estão ali. Então, assim, até esse nível de consciência, a felicidade, ela não é visível. Você pode ter momentos de felicidade, mas você ainda tem que lutar por algo. Ou pela sua segurança, ou por mais prazer, ou para segurar o prazer que você tem, ou pelo poder e controle, estratégias e conexões. Mas você fica naquele espiral Você fica numa espiral. Só quando você passa por que seria o 4º nível de consciência, que vai para a unidade, né? Vai para uma certeza de que a vida te dá tudo. Que você tem todos os recursos que estão adormecidos em você e você começa a acordá-los. Isso é o que o pessoal chama de despertar. Né? E aí sim, você vai percebendo que você tem tudo para ser feliz e que tudo que te separava das pessoas eram as suas crenças. E aí você vai para a unidade, cada vez mais você sai dos polos. Ótimo, daí você volta para a unidade. Vilma, querida, passou muito rápido, muito Passou obrigado muito por esse papo. Eu vou fazer uma reflexão antes de finalizar, que é uma reflexão a respeito de Sócrates, e até pegando um pouco o gancho da Carol Rodrigues, que a gente já bateu um papo a respeito da maternidade. Sócrates tinha uma mãe que era parteira, e uma vez ele foi provocado a falar se ele poderia levar para as pessoas também, fazer com que todos se tornassem filósofos como ele. Ele falou, a minha mãe, por mais que seja uma boa parteira, ela nunca vai conseguir parir alguém que não está grávida. Então, vocês em casa, né, Vilma, eu acho que é importante, todos que estão nos assistindo, que tenham vontade de fazer essa segunda gestação, que é a gestação espiritual, para você ter uma plenitude, vai conhecer a Flow School, fica lá na Rua Harmonia, 1250 em São Paulo, lá em Pinheiros. Fale lá com a Vilma Bolsoni, vocês não vão se arrepender, para vocês poderem, em casa, ao terem esse acesso à Flow School, vocês vão poder ampliar a tua consciência, levar isso para os demais e assim criar uma corrente do bem em prol do coletivo. Até o próximo sábado no programa Cá Entre Nós, aqui na Band.